Serei seu professor nesta videoaula de meios de transmissão. Vamos começar? Os temas desta aula serão par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, RF, micro-ondas e laser. Bom, os meios de transmissão são importantes porque é a maneira física de nós conectarmos os dispositivos e as redes. Então, existem diversas maneiras de fazermos isso de acordo com a característica da rede e da característica de cada equipamento. O método mais usual é o método do par trançado. O que significa o método do par trançado? Na verdade, os cabos de redes, eles costumam ser semelhantes a esta imagem, né? Aquele cabo azul, e dentro desse cabo azul nós temos 4 pares trançados. Por quê? Os pares estão trançados, justamente por conta deste efeito do cancelamento. Ou seja, quando eles estão trançados, a interferência tende a cair. Por quê? A corrente que passa por um condutor gera um campo eletromagnético e esse campo eletromagnético vai anular o campo eletromagnético do outro cabo. Então, dessa forma, é um cabo que se torna mais imune a interferências externas. Por isso, a adoção do cabo de par trançado nas redes de computadores, para evitar a interferência de outros dispositivos. Mas ele não é totalmente imune. Essa ideia do par trançado é apenas melhorar, né, a possibilidade de não haver uma interferência. Deve-se ainda tomar muito cuidado para que os cabos de redes não sejam passados junto com os cabos elétricos, porque os cabos elétricos vão sim dar interferência no cabo de rede, ainda que se adote essa ideia do par trançado. Bom, uma variação desse cabo de par trançado são os chamados cabo UTP e o STP. O cabo UTP é o cabo convencional que nós já mencionamos. O caso do cabo STP é um cabo que tem também uma blindagem. Então percebam, esse papel alumínio que está em volta dos cabos é na verdade uma blindagem. Então esse alumínio ele deve ser aterrado nas duas pontas e assim oferecer mais uma barreira para que a interferência não atinja a informação a ser trafegada na rede. Então é uma barreira a mais para essa interferência. Então esses cabos eles são mais caros, eles acabam sendo mais rígidos e mais pesados. Então existem situações onde não há possibilidade de você passar esse cabo na rede. E aí você tem que adotar o cabo UTP, que tem apenas o par trançado. Algumas ferramentas são muito importantes e muito usuais quando nós utilizamos esses cabos de par trançado. É o caso aqui do conector RJ45, para nós crimparmos os nossos cabos, ou seja, nós vamos pegar o cabo de par trançado, decapar a ponta daquela isolação azul, e então os pares nós vamos inserir aqui no conector, obedecendo os padrões de cores, então com o auxílio do alicate nós vamos crimpar, ou seja, os terminais desse conector vão atravessar os cabos de cobre e dar contato. E aí através desse conector que nós conectamos os diversos dispositivos de rede. Um outro cabo também bastante usual nas redes é o cabo coaxial. O cabo coaxial a gente não utiliza em grandes distâncias nas redes de computadores, né, pela questão do custo, né, é um cabo que custa mais. Mas dentro de gabinetes, dentro de salas, é muito usual que se utilizem os cabos coaxiais. O cabo coaxial ele tem uma garantia de melhor tráfego de informação, principalmente pelas suas conexões. Veja, nós utilizamos esse conector aqui, que é o chamado conector BNC. Ele tem uma grande capacidade de contato com pouco ruído. Então é o grande diferencial desse cabo coaxial.
A característica do cabo coaxial é de nós termos um condutor central e uma blindagem, que é uma trança de fios de cobre. Então isso vai dar uma alta imunidade a ruídos no cabo coaxial. Temos ainda os métodos de transmissão. Independente do tipo de cabo que nós estamos utilizando, nós podemos utilizar aqui esses três métodos de transmissão. O primeiro método é o chamado método simplex. Nesse método simplex, nós temos emissor de um lado, receptor do outro. Enviamos essa informação em sentido unidirecional. Depois nós temos o método de transmissão half duplex. No half duplex, nós já conseguimos estabelecer uma comunicação bidirecional. Mas essa comunicação bidirecional, ela não é simultânea, ou seja, primeiro eu envio a informação e depois eu recebo essa informação de volta. Agora, no método full duplex, eu consigo ter o envio e a recepção da informação simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou ouvindo. Então, essa é a transmissão full duplex. Ainda como método físico para a transmissão de dados, nós vamos ver agora outras possibilidades, que já são bastante específicas de cada projeto. Por exemplo, a fibra ótica. A fibra ótica se popularizou muito como meio de transmissão de informações de rede. Na fibra ótica, nós não utilizamos o tráfego da corrente elétrica por um cabo metálico, um cabo de cobre, mas nós utilizamos um capilar de fibra ótica que vai funcionar como uma lente. E então nós vamos trafegar a informação através de luz. Essa luz que vai trafegar por essa lente. Dependendo do tipo de cabo de fibra ótica que nós utilizarmos, nós temos o método multimodo e o monomodo. No método multimodo, a fibra ótica ela é um pouco mais grossa e então a luz ela vai ricocheteando por dentro do cabo, ou seja, ela vai refletindo na parede da fibra ótica até ela chegar do outro lado. Esse método, na realidade, ele traz um prejuízo, que é uma pequena distância para trafegar a informação, no máximo 2 km. Então, esse método da luz ir refletindo e ricocheteando dentro da fibra ótica vai reduzir a sua capacidade de transmissão. Já no método monomodo, esse sinal de luz ele é contínuo e reto. Então a fibra é um pouco mais fina e a gente não tem aquele fenômeno de ricochetear, mas ele é retilíneo, um sinal retilíneo por dentro da fibra ótica, podendo então avançar a uma distância maior do que 2 km. Temos ainda um método de transmissão com radiofrequência. É a utilização da radiofrequência para o envio da informação de antenas de transmissores até os diversos receptores. É o que se utiliza, por exemplo, para rádio e televisão, mas nós podemos também utilizar para o tráfego de informações de redes. Uma variação da radiofrequência é a chamada micro-onda. Só que há uma diferença bastante importante, que a micro-onda precisa estar com as antenas alinhadas. Já na radiofrequência, a gente pode utilizar diversos métodos de espelhamento da onda. A onda pode bater num prédio para chegar até uma outra antena. Já na micro-onda, não. Na micro-onda, esse sinal tem que ser retilíneo. Então, uma antena tem que estar apontada para a outra. E ainda podemos fazer o tráfego da informação através do laser. Isso vai ser utilizado em distâncias não muito grandes e também as antenas têm que estar apontadas. Então, um exemplo típico dessa aplicação é quando nós temos 2 prédios e esses prédios precisam ter uma interligação de rede. Então, pode-se colocar antenas no alto desses prédios e apontar um laser de um prédio para outro para estabelecer uma comunicação de rede. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Aqui nós temos um link que fala especificamente sobre a comunicação serial e paralela e um outro link que vai falar sobre os meios de transmissão.
Assim você conhecerá com maior propriedade todos esses métodos que nós podemos utilizar para conectar as nossas redes. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto meios de transmissão. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!